amigos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Dentro de instantes, a Cora vai trazer a palavra do Senhor. Eu só passei aqui para anunciar e pedir que você entre no aplicativo e marque o seu nome para domingo à noite. Você vai clicar no aplicativo, cadastrar o seu nome e a quantidade de pessoas que vão com você, certo? Só para a gente ter noção de quantas pessoas vão estar lá domingo. Não deixe de participar, não deixe a igreja sozinho. Vamos lá louvar o Senhor e agradecer o nome dele, amém? Paz do Senhor, boa noite e aproveite a mensagem, hein? Tchau, tchau. Irmãos, a paz do Senhor. Mais uma quarta-feira juntos, mais uma vez ouvindo a palavra do Senhor. Nós estamos estudando Ezequiel, capítulo 29, uma profecia contra o Egito, uma nação longe dos caminhos do Senhor, um reino pertencente a Satanás, o Deus deste século. E agora nós vamos relembrar os primeiros versículos e hoje nós vamos analisar o versículo 6 ao versículo 9. Então, primeiro nos relembrando, amém, meus irmãos? Vamos abrir lá em Ezequiel 29, versículo 1. No 10º ano, no 10º mês, aos 12 dias do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito, então os moradores também. Fala e dize: assim diz o Senhor Deus: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme. Olha aí a metáfora. Que te deitas no meio dos seus rios e que dizes: o meu rio é meu, eu o fiz para mim mesmo. Mas eu porei anzóis em teus queixos e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas. Tirar-te-ei do meio dos teus rios, juntamente com todos os peixes dos teus rios que se apeguem às tuas escamas. Então, esse é o juízo de Deus sobre o Egito. E aqui nós estamos vendo, então, o faraó Ofra é um representante de Satanás nessa terra. Ele recebe a autoridade do dragão. Mas como Satanás, tanto Satanás e seus descendentes, eles receberão um duro juízo. E isso é representado na história do Egito. Bom, versículo 5. Lançar-te-ei para o deserto, a ti e a todo peixe dos teus rios. Sobre o campo aberto cairás. Não serás recolhido, nem sepultado. Aos animais da terra e às aves do céu te dei por pasto. E aqui começa, então, a nossa aula de hoje. E nesses versículos 6 ao 9, os irmãos vão entender a sentença, certo? O que os egípcios fizeram contra a casa de Israel, contra a casa do Senhor. Então, aqui vai ficar bem claro a sentença, o porquê desse juízo, dessa condenação. Então, a partir do versículo 6. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, pois se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel, um bordão de cana. Então, esse bordão seria, então, um objeto no qual as pessoas, elas deveriam se apoiar, certo? Se apoiar. Então, a casa de Israel, ela confiou nos egípcios.
ela confiou nos egípcios e se apoiou nesse bordão de cana. E quando nós estamos falando do Egito, meus irmãos, os irmãos podem olhar a figura aqui acima. Então, esses são os juncos, certo? Os bordões de cana do Egito. Imagina você fazer uma bengala, um cajado com esse material. Então, é um material flexível, é um material que se quebra, é um material oco. Você não pode se apoiar nessa cana, nesse bordão, certo? Isso que está dizendo aqui. No versículo 6, pois se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. E a casa de Israel não confiou no Senhor. Ela não confiou no Senhor. Ela não confiou na palavra do Senhor. Ela não confiou no que Deus tinha dito, mas confiou no Egito, nos egípcios, no faraó e seu exército, que na verdade era uma cana para a casa de Israel. Em quem confiamos? Em quem você confia? A palavra de Deus para nós é um cajado, porque é a palavra de Deus que nos guia, que nos orienta, que nos deixa realmente prosseguirmos num verdadeiro caminho. Pelo seu Espírito, Deus tem falado aos nossos corações, mas quando não confiamos no Senhor, agimos como Israel e confiamos no Egito, que é uma cana quebrada. Versículo 7. Tomando-te eles pela mão, tu te rachaste e lhes rasgaste o ombro. Então Israel se apoiou numa cana quebrada, e essa cana se quebrou e feriu Israel, fazendo tremer os lombos deles. Por isso assim diz o Senhor Deus: eis que trarei sobre ti a espada, e eliminarei de ti homem e animal. Então Deus vem com seu juízo também sobre o Egito, porque eles foram uma cana quebrada para a casa de Israel. Eles não ajudaram a casa de Israel. E o juízo foi: eis que trarei sobre ti a espada, e eliminarei de ti homem e animal. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de ler agora em alguns versículos que vai mostrar para os irmãos que nós não devemos confiar numa cana quebrada. Nós devemos confiar na palavra do Senhor e no que Ele diz. Vamos ler então em Isaías capítulo 36, versículo 6. Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará? Assim é Faraó, rei do Egito, com todos os que nele confiam, o Egito e os seus moradores, essas nações que não pertencem a Cristo Jesus. Porque Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, certo? E quando você confia no Egito, o Egito é uma cana esmagada. Você vai se apoiar no Egito e o Egito te traspassará. Em quem confiamos? Em quem confiamos? Para vocês entenderem melhor essa história e o contexto histórico mesmo, nós podemos ler em Jeremias capítulo 37, que conta bem essa história. Nós tínhamos o cajado firme do Senhor, a voz de Deus na boca do profeta Jeremias, falando para Israel não confiar no Egito,
Deus tinha dito, Deus tinha falado por meio do profeta, Deus estava agindo, Deus estava falando. Mas o rei Zedequias não escutou a voz do Senhor e se apoiou no Egito uma cana quebrada. Essa história se encontra em Jeremias capítulo 37, a partir do versículo 1. E nós vamos ler do versículo 1 ao 10, para a história ficar bem clara para os irmãos, que essa profecia de Ezequiel, ela tem um fato histórico, ela tem um embasamento histórico. E qual que é a moral da história? A moral da história é que Deus fala. Deus é o nosso cajado. Ele é o nosso cajado e a nossa vara. Porém, quando não nos apoiamos na palavra do Senhor, quando não apoiamos no Espírito de Deus, o que o Espírito diz às igrejas, é porque estamos confiando no Egito, no dragão, no crocodilo, nos seus moradores. Então, essa história está em Jeremias 37, versículo 1 ao 10. Zedequias, filho de Josias, então o rei Zedequias, filho de Josias, e a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituíra rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoaquim. Então, nós estamos vendo que o povo de Israel, ele estava sendo, então, governado pelo Império Babilônico, o que era, naquele momento, a vontade do Senhor. E o Senhor tinha dito a esse rei que ele deveria se submeter ao rei da Babilônia para não morrer. Mas ele não ouviu a palavra do Senhor. Na verdade, esse rei é um fantoche, né? Ele não reinou nada. Quem reinava era Nabucodonosor e ele era apenas um fantoche, certo? Nada mais que um fantoche dos babilônios, que levantaram cerco contra Jerusalém num breve período. Versículo 2, então, meus irmãos. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvido às palavras do Senhor. E aí que está o grande problema daqueles que se dizem cristãos ou sei lá o quê, que seguem Cristo. É uma coisa interessante a pessoa seguir Cristo e não ouvir o que Cristo diz. Então, não é cristão, certo? Pode estar até morando em Jerusalém, pode até ser rei de Jerusalém, mas uma coisa é certa, esse rei não confiava no Senhor, nem na sua palavra. O rio é meu, a vida é minha, eu cuido da minha vida, certo? Então, o versículo está claro onde está o erro. Onde está o erro espiritual das pessoas, certo? Isso é claro. O erro é não dar ouvidos às palavras do Senhor, porque as palavras do Senhor, elas são para nós um cajado firme que nos orienta, porque a palavra do Senhor não é nada mais, nada menos que o Espírito de Deus falando aos nossos corações. Mas veja aqui, mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou por intermédio de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e ao sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: roga por nós ao Senhor nosso Deus. Olha só, eles não obedeciam à voz do Senhor. Eles não obedeciam à palavra de Deus. Eles tinham comichões de ouvido, nos ouvidos, para ouvirem a voz do Senhor. Mas eles pediram a Jeremias que orassem por eles, certo? É o que está aqui claramente em Jeremias 37, versículo 3. O rei manda, então, pessoas para pedirem a Jeremias que orasse por eles. Roga por nós ao Senhor nosso Deus. Quer dizer, oração todo mundo quer.
oração, pedido de oração, todo mundo quer. Mas o erro é que esse rei Zedequias não queria ouvir a palavra do Senhor. Ele queria ser liberto do império babilônico, do cerco de Jerusalém. Mas ele não ouviu o que Deus disse e o que Deus faria na história. Então ele pede oração por livramento, uma oração que vai de contra o intento de Deus, do que Deus vai fazer. Versículo 4. Jeremias andava livremente entre o povo porque ainda o não tinham encarcerado. O exército de Faraó saíra do Egito. E quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram esta notícia, retiraram-se dela. Então, o que aconteceu? O rei Zedequias, ele pediu ajuda para essa cana quebrada aqui, para o Egito ajudá-los a se livrarem do Império Babilônico. Porém, Deus já tinha dito para que Israel se submetesse. Que Deus é o Deus da história, ele tinha um outro propósito. Então, o rei Zedequias, ele pede ajuda para o Egito, essa cana quebrada, que o que acontece? Eles vão, na verdade, ajudar Jerusalém, é o que está aqui falando no versículo 5. O exército de Faraó saíra do Egito, e quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram essa notícia, retiraram-se dela. Então, quando o Egito vem ajudar Israel contra o exército babilônico, o exército babilônico sai e vai de encontro aos egípcios. E aí Israel tem um alívio momentâneo, tá entendendo? Eles têm um alívio momentâneo, porque por um momento o exército que cercava Jerusalém, ele vai a caminho ao encontro dos egípcios, para lutarem contra os egípcios. Foi isso que aconteceu. E aí o que Deus fala sobre esse evento? Versículo 6. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Assim direis ao rei de Judá que vos enviou a mim para me consultar. Eis que o exército de Faraó que saiu em vosso socorro voltará para a sua terra no Egito. Então eles vão voltar de onde eles vieram, porque eles são egípcios. Eles estão grudados nas escamas do crocodilo. Eles não vão te ajudar de fato, certo? Israel vai ter um alívio momentâneo, mas a cana vai se quebrar. A cana vai se quebrar, certo? Porque não é o cajado do Senhor. Eles não ouviram a voz do Senhor. Eis que o exército de Faraó que saiu em vosso socorro voltará para a sua terra no Egito. Retornarão os caldeus que saíram do cerco de Jerusalém momentaneamente. Israel teve um alívio, mas eles retornarão. Então, o que Deus está falando? Que o exército babilônico, eles retornarão aos caldeus, pelejarão contra esta cidade, tomá-la-ão e a queimarão. O exército babilônico vai voltar, porque a única pessoa que pode nos livrar verdadeiramente é o Senhor, é ouvir a voz de Deus, é o seu cajado e não uma cana quebrada, não uma vara quebrada ou um cajado quebrado. A palavra de Deus sempre se cumpre. Podemos ter até um alívio momentâneo, confiando naquilo que não devemos confiar, mas a invasão vem e não há oração que possa ajudar. O que vai acontecer é o que Deus diz.
Retornarão os caldeus, pelejarão contra esta cidade, tomá-la-ão e a queimarão. Assim diz o Senhor. Não vos enganeis a vós mesmos, dizendo, sem dúvida se irão os caldeus de nós, pois de fato não se retirarão. E a mesma coisa na nossa vida espiritual. O livramento do pecado, o livramento do medo e da opressão só vem por meio de um verdadeiro cajado, um cajado firme. E se confiarmos em outros caminhos, o Egito é uma cana quebrada. Não vos enganeis a vós mesmos, não vos enganeis a vós mesmos, dizendo, sem dúvida se irão os caldeus de nós, pois de fato não se retirarão. Porque ainda que derrotasseis a todo o exército dos caldeus, que pelejam contra vós outros, e ficassem deles apenas homens mortalmente feridos, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria esta cidade, porque a cidade de Jerusalém estava condenada, porque ela não foi obediente à voz do Senhor. Então Deus já tinha determinado o juízo e apenas um remanescente sobreviveria e seria usado por Deus, como o nosso profeta Ezequiel. Certo, meus irmãos? Então, a desobediência é a desobediência, é não ouvir a voz do Senhor, é fazer o que Deus disse para não fazer. E aí vem um alívio momentâneo com as nossas próprias decisões, mas não vos engane, porque você não será liberto, você não terá uma verdadeira libertação. E é esse o grande problema de não ouvir, de não escutar, não dar valor à palavra de Deus. A agonia vai continuar, o medo, o pecado, a escravidão. Só quando ouvimos e nos apoiamos num cajado firme é que temos uma verdadeira libertação. Então, aqui agora os irmãos estão entendendo Ezequiel capítulo 29, que nós tínhamos lido do versículo 6 ao versículo 9. Nós, verdadeiros cristãos, nós confiamos no cajado e na vara, que são dois utensílios diferentes. Claro que ambos servem de apoio. O que nos serve de apoio? A palavra de Deus por meio do Espírito do Senhor. Ele fala aos nossos corações. E nós temos sim uma diferença entre vara e cajado. Hoje eu vou falar mais sobre o cajado, que é uma vara longa, ela tem um gancho numa das extremidades. E o que essa vara faz? O que esse cajado faz? O que o cajado faz? Você pode se apoiar nele, claro, mas uma das coisas que o cajado faz é trazer uma ovelha para perto do Senhor. O cajado, ele guia, ele conduz as ovelhas no caminho certo, é um instrumento para guiar as ovelhas no caminho certo, para removê-las de situações de perigo. E isso vai formar a nossa identidade, isso vai formar o nosso coração, a nossa mente, a nossa maneira de agir. Quando nos alimentamos desse cajado firme, dessa palavra, quando somos guiados pelo Senhor, quando aceitamos a sua direção, isso vai moldando a nossa identidade, o nosso caráter, a nossa maneira de agir e falar e de tomar decisões. Sim. E nós vamos nos apropriando desse cajado. Esse cajado que Jesus, ele, por meio de Cristo Jesus,
Deus fala aos nossos corações e nós nos apropriamos dessa pessoa. Essa pessoa domina a nossa mente. E o mais incrível é que esse cajado, o verdadeiro cajado, ele é para toda a nossa vida, é para toda a nossa caminhada, é para toda a nossa viagem. E esse cajado e essa vara, um outro instrumento também, para cuidar das ovelhas, para direcionar as ovelhas, é um consolo para a nossa vida espiritual. E Jesus nunca vai nos deixar na mão, no vazio. Ele sempre estará conosco. Ele nos acompanha por toda a vida, por toda a nossa caminhada. Meus irmãos, eu gostaria de ler agora um trechinho do Salmo 23. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Egito é uma cana quebrada. Diz que vai ajudar, mas não ajuda. No fim, penetra na nossa carne e nos fere. Não serve para nada. É uma cana quebrada. Mas o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Com aquele cajado e com aquela vara, com a sua voz, seu espírito, sua palavra, ele nos guia em todas as situações. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Quem conhece esse cajado firme? Quem tem essa experiência são aqueles que confiam na palavra do Senhor. É uma palavra que liberta, que garante a nossa paz e o nosso sossego em meio a qualquer situação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O teu cajado, o teu bordão me consolam, porque é Deus presente na nossa vida. É Deus conosco, Cristo Jesus, falando conosco. Ele fala conosco, ele nos guia, ele nos conduz para o caminho certo, ele não nos deixa confusos. Amém e amém. E esse é o nosso cajado firme. Cristo Jesus, a sua voz, a sua palavra, por meio do seu Espírito. Eu gostaria, meus irmãos, de terminar com João, sim, Evangelho de João, capítulo 10. A partir do versículo 11, diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não é como o Egito, que diz que vai ajudar, mas quando está em perigo, volta para o crocodilo, porque está agarrado às suas escamas. É uma cana quebrada, mas o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que é o Egito, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, o exército babilônico. Eles foram lá dar uma ajudinha, mas quando viram o exército babilônico, o que eles fizeram? Abandona as ovelhas e foge. Pois é,
Jesus é o bom pastor, ele tem a palavra, ele é o nosso cajado firme, o nosso bordão, a nossa vara, certo? Mas o mercenário, o Egito, com seus peixinhos grudados nas escamas do crocodilo, é uma cana quebrada, é o mercenário que prega uma falsa mensagem. E aí, o que acontece? O mercenário foge, porque é mercenário e não cuida das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Amém e amém, meus irmãos. Em quem confiamos? No mercenário, numa cana quebrada? Em coisas que Deus nunca disse? Certo? Naquele que diz o rio é meu, a religião é minha, eu sirvo a Deus como eu quero? Pois é, na hora do Império Babilônico, na hora da invasão e do sofrimento, eles fugirão, eles não são cajados firmes. O Egito é uma cana quebrada, mas a voz do bom pastor é o cajado firme, Ouça a voz do bom pastor. Ouça o que Deus diz. Às vezes, algo que você não vai entender, como Deus disse para Israel: fique debaixo do jugo babilônico, porque assim vocês viverão. Deus sabia o que estava fazendo naquele momento. Ele estava direcionando o seu povo, mas eles não creram. Eles queriam se libertar do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Eles queriam se libertar desse império demoníaco. E isso não aconteceu, essa libertação não aconteceu, porque a libertação vem conforme Deus diz, como Ele direciona. E é esta palavra que eu queria passar para os irmãos nessa quarta-feira. Amém, amém. Vamos orar. Senhor Jesus, às vezes o Senhor nos direciona em situações que não entendemos, mas queremos ficar firmes na sua palavra. Ó Senhor, estamos aprendendo, Senhor, a sermos obedientes a cada dia, a ouvirmos a tua voz, a tua palavra, a confiarmos na tua palavra, no teu Espírito, Senhor Jesus. Nos protege dos mercenários. Nos perdoa hoje, Senhor, se temos confiado nos egípcios e maneiras alternativas de nos salvarmos, de nos libertarmos da escravidão, do pecado, por obras próprias, por pensamentos próprios. Senhor Jesus, venha com o seu cajado e com a sua vara. E eu te peço por esse milagre essa noite, porque muitas vezes somos como aquelas ovelhas difíceis. Ó Senhor, venha nos conduzir, venha nos guiar, tenha compaixão de nós, Senhor Jesus. Seja o nosso cajado firme, não nos abandone, precisamos de Ti, precisamos da Tua direção. É isso que eu te peço, Senhor Jesus, eu te clamo dentro da nossa limitação, da nossa fraqueza. Venha nos direcionar, fale aos nossos corações. Alivia, Senhor Jesus, a nossa angústia, a nossa dor. Alivia, Senhor Jesus, e nos liberta do pecado, da escravidão. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Inscreva-se nesse canal, deixe seu like. Pastor Natanael, vamos obedecer à voz de Deus. Às vezes nós não entendemos. Às vezes Deus nos dá direções que parecem ser difíceis, mas na verdade Deus é o Deus da história. Deus é o Deus que tudo vê, tudo conhece. E Ele está realmente nos levando para o descanso, para a paz, para o melhor para as nossas vidas. Vamos confiar, não numa cana quebrada,
mas em Jesus, o nosso cajado firme. Amém e amém. Até a próxima quarta-feira, meus irmãos. Amém e amém.